Nessa parte, vamos falar alguns motivos do porquê usar orientação a objetos. O paradigma estruturado foi o predecessor do orientado a objetos. Ele defende que é possível representar todo e qualquer processo do mundo real a partir da utilização de apenas três estruturas básicas: a sequência, que diz que os passos devem ser executados um após o outro, linearmente. Ou seja, o programa seria uma sequência finita de passos. Em uma unidade de código, todos os passos devem ser feitos para se programar o algoritmo desejado. A decisão. A decisão significa que uma determinada sequência de código pode ou não ser executada. Para isto, um teste lógico deve ser realizado para determinar ou não sua execução. A partir daí, verifica-se que duas estruturas de decisão podem ser utilizadas, que são mais comuns nas linguagens, que é a if-else e switch. E terceira estrutura é a estrutura de iteração, que é a execução repetitiva de uma parte do programa. A partir da execução de um teste lógico, a repetição é realizada um número finito de vezes. Estruturas de repetição conhecidas são for, while, do while, entre outras, dependendo da linguagem de programação que você está utilizando. Inicialmente, você pode pensar que essas três estruturas são o suficiente para trabalhar. Entretanto, ao começar a fazer uma avaliação mais minuciosa, é possível notar algumas limitações. Por exemplo, somos acostumados a usar linguagens estruturadas para aprender a programar logo no início. E nesse início, nós criamos programas simples, como cálculo de média, soma de números, um joguinho da velha. Porém, quanto mais complexo o programa se torna, mais difícil fica a manutenção de uma sequência organizada de código. E se a necessidade agora for um controle de estoque? Uma aplicação desse tipo manipulará conceitos como produto, venda, estoque, cliente, entre outros. Essa operação, esse programa, né, ele teria operações como vender, comprar, atualizar estoque, cadastrar produto, cadastrar cliente, entre várias outras. Logo, a gente nota que isso levará um emaranhado de código, muitas vezes muito extenso e propício a uma das piores coisas que tem na programação, que é duplicidade de código. A duplicidade de código é muito ruim porque ela é difícil de você manter. Quando surge uma alteração, você tem que lembrar de todos os lugares que você foi e duplicou o código para fazer aquela alteração, senão o programa pode parar e você não sabe nem por quê. Para tentar amenizar essa situação, podemos recorrer à modularização que essas linguagens estruturadas provêm, mas o código começará a ficar mais complexo. Então, percebe-se que, embora a comunidade tenha rapidamente aceitado e adotado o paradigma estruturado de programação estruturada, devido à sua simplicidade de trabalho, uma situação diversa foi criada. Com a programação estruturada, a gente acaba simplificando muitas coisas. Então, essa simplicidade pode não traduzir a realidade. Pensa assim, a simplificação da representação das reais necessidades dos problemas a serem automatizados leva a uma facilidade de entendimento e representação. Porém, isso pode levar a uma complexidade de programação, caso o nicho de negócio do sistema-alvo seja complexo. É a mesma coisa que você tentar tirar um parafuso, ou parafusar um parafuso utilizando um alicate. Não é a ferramenta adequada para isso. Pode ser que você consiga? Pode, mas provavelmente você vai ter muito mais trabalho do que se você estivesse usando uma chave de fenda ou uma chave Phillips. E o que acontece? Além desse problema, a gente percebe também que, devido à sua fraca representatividade do mundo real, por quê? Porque a paradigma de programação estruturado
tem essa tendência de simplificar as coisas, então não necessariamente ela consegue representar com fidelidade a situação do mundo real. A programação estruturada ela foca na representação dos dados e as operações desassociadas deles. Ou seja, dados e operações de diversos conceitos são misturados, não ficando claro qual é a operação realmente está ligada a qual dado. Já a orientação a objetos tem o objetivo de colocar ordem na casa, com a iteração entre os objetos, que tem seu escopo bem delimitado. Então aqui, ó, nessa imagem você vê as flechinhas e para onde vai cada flechinha. Cada uma tem um objeto e ela se relaciona com um ou mais objetos. A partir disso tudo que a gente conversou, a gente verifica que essa simplicidade culmina em algumas dificuldades, talvez até deficiência, que podem onerar, tornar mais complexo ou ser mais propenso à geração de erro no processo de desenvolvimento. Isso é o paradigma estruturado, ele traz algumas deficiências muito claras na questão de reuso de código, de coesão e de acoplamento, que basicamente são princípios da orientação a objeto, que a orientação a objeto veio para resolver a deficiência. A gente vai falar um pouquinho mais disso nos próximos vídeos. Resumindo, verificamos que o paradigma estruturado foca muito na criação de código, que se preocupa mais no como fazer algo do que no que deve ser feito. Isso ocorre devido a uma estruturação limitada, que termina levando mais em consideração a manipulação da informação do que a sua representação. Embora seja possível atingir as necessidades de programação, como reuso, coesão e acoplamento, utilizando o paradigma de programação estruturada, a dificuldade ou mesmo a complexidade de realizar essas ações demonstra que, embora esse paradigma tenha sido muito aceito no início da era de desenvolvimento de software, difícil de falar isso, com o passar do tempo, as aplicações foram necessitando de formas mais avançadas, mas ao mesmo tempo simplificadas de programação.